aí, galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Maiara Macedo. Eu sou Natália Lopes, seja bem-vindo. E não esquece, ativa o sininho de notificação para não perder os episódios. A gente está muito feliz aqui com os convidados que estão vindo. E hoje também uma pessoa muito especial. A gente fica grato por ele ter aceitado o convite. Mas antes, Maiara vai falar das plataformas de podcast. Exatamente, a gente também tá lá nas plataformas de áudio. Em qualquer plataforma de áudio, é só você pesquisar por Pode Crer e ouvir onde e quando quiser. E também nas outras redes sociais, Instagram e TikTok, podecrer.ufc. Lá tem muito conteúdo que não tem aqui no YouTube. Então, fique por lá também. E só pra vocês saberem, a gente tá de olho em tudo que vocês comentam, tá? A gente tá muito feliz. Então, inclusive, já pode começar a deixar seu comentário aqui, porque a gente vai estar recebendo hoje uma pessoa que tem um testemunho muito, muito, muito impactante, que eu tô muito ansiosa para ouvir com detalhes. Deus que é agiu muito na vida dele. Exatamente, que é o pastor Júnior Trovão. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, pastor. Olha, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui pela primeira vez no Pode Crer. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E quero louvar a Deus por essa oportunidade e espero poder contribuir com aquilo que for me perguntado. Amém. Pastor, eu queria que o senhor começasse a contar o início, né? O senhor nasceu numa família, num lar cristão, mas se desviou ali um pouco mais jovem. Como que foi esse nascer? O senhor gostava de ir à igreja com seus pais? Nascido e criado no Evangelho, naquela assembleano roxo, né? Como a gente diz, raiz mesmo. Então eu fui criado naquela época em que tudo era pecado, né? Tudo, não só... meus pais não me ensinaram só a questão da Bíblia, mas a questão dos costumes era muito latente, né? De usar bermuda. Era muito. Televisão, naquela época. Eu fui criado dentro desse contexto. E assim, fui criado dentro de uma família que tinha uma certa estrutura, não tanto financeira, mas familiar. Estudei em colégio particular. Então, fui criado nos caminhos. Uma boa base. Eu não tinha motivo para fazer o que eu fiz. Eu até conversei com um sociólogo e a sociologia afirma que um homem ele é influenciado pelo meio que ele vive. E eu não vivia no meio da favela, não vivia no meio dos traficantes, mas eu quis conhecer o mundo. E com 13 anos eu fui me desviando pouco a pouco, fazendo aquilo que eu queria fazer, guimba de cigarro, fumando na rua, e depois fazendo todos aqueles trâmites, escovando o dente, tomando banho, trocando de roupa, minha mãe não sentir. E aí foi só um abismo chamando o outro, né? O senhor já tinha falado uma vez que o mundo seduziu, né? Te seduziu. O que exatamente chamou a sua atenção assim no mundo que te deu vontade de experimentar? Na verdade, assim, o primeiro sentimento que gera na gente é um medo, né? Medo de ir, fazer, o que vai acontecer, mas quando você vai fazer o erro, parece que de alguma certa forma uma coragem nutre no seu coração. Então, a pouca idade colaborou para mim eu não tirar o pé do acelerador, né, do freio, mas eu fui experimentando gradativamente, experimentando a cerveja, e foi da cerveja quando eu bebi um pouco mais que o rapaz me ofereceu, dizendo, se você cheirar cocaína, você vai ficar bom. Porque você estava de ressaca e Não, eu queria... estava bêbado, então eu fiquei bêbado, eu passei do limite, e meus pais não podiam me ver bêbado, porque eu sou de uma fase, de uma época que se eu chegasse com 15 anos em casa bêbado, eu apanharia. Tomaria a chamada coça, né? Com pais rígidos. Então, para mim não chegar naquele momento daquele jeito, um rapaz me ofereceu cocaína e eu quis experimentar. Foi automático. Assim que eu cheirei a cocaína, eu fiquei bom. Aí já fez direto A isso. partir dali, eu sempre comecei a andar com um saquinho no bolso e eu disse, toda vez que eu beber, eu vou cheirar e vou ficar bom. Só que da forma que eu fazia, de cheirar uma vez, duas, ficar bom, eu comecei a criar um vício pela cocaína. Codependente. Aí dali foram 7 anos. Pastor, Usei muita cocaína. O senhor acha que essa questão dos seus pais serem muito rígidos colaborou para o senhor querer conhecer o mundo? Te deu algum tipo de revolta? Não porque ao mesmo tempo que eu tinha aquela rigidez, eu tinha muito amor dos meus pais, né? Eu fui criado num lar que tinha amor, a família. Pra você ter uma ideia, até hoje minha família é unida. Sabe, você fazer uma festa e vem todo mundo, minha família é assim. Foi uma questão de eu querer conhecer. E o que mais me levou para fazer isso é que antigamente, quando se tinha um crente andando na rua, todo mundo sabia. Ah, é crente, olha que dali é crente.
Então, quando eu fui para essa vida, eu quis me desvestir, ou seja, tirar aquela roupagem cristã, tirar tudo aquilo que estava sobre mim, eu passei a ser o pior da minha turma. Então, não porque eu precisei fazer aquilo, porque eu não tive amor, não, simplesmente foi um desejo do meu coração e eu quis tirar toda aquela roupagem cristã de mim. Para fazer isso, eu tinha que fazer mais do que os outros. Eu me tornei o pior da minha turma. O senhor chegava a ter os sentimentos que aquele ali não era o seu lugar, ou o senhor se sentia bem integrado e nem pensava nisso? Sabia, não era. É uma coisa muito interessante. Quando a Bíblia diz ensina a criança ao caminho, não no caminho, mas ao caminho que ela deve andar, ou seja, os ensinamentos ficaram dentro de mim. Eu fui para a cocaína, fui para o tráfico, fiz tantas coisas erradas, mas os princípios colocados no meu coração pelos meus pais não saíram. Tanto que assim, eu não gostava que ninguém falasse mal do evangelho perto de mim, de Deus, criticasse alguém, eu cortava na hora. Porque havia um temor dentro do meu coração, e esse temor quem colocou dentro de mim foi meus pais com seus ensinamentos. O senhor acabou ficando dependente da cocaína, né? Aham. E eu já vi até o senhor falando que usava quantidades absurdas, né? De De cocaína. 7 a 8 gramas. E aí eu fui dar uma pesquisada e eu vi que 1 grama de cocaína já pode ser letal para a pessoa, né? Como era a sua vida nessa época, pastor? Que você estava, assim, extremamente dependente dessa droga. Na verdade, era uma vida de loucuras, né? Era muita farra, muita festa, favela, muita gente perto, né? Muita gente que consumia também próximo a mim, que vivia da mesma forma que eu vivia. Então foi uma vida muito louca, muito nas trevas. Muito nas trevas. Mas eu nunca, mesmo estando nessa vida, eu nunca perdi o temor a Deus. Você ainda morava com seus pais nessa época, não? Morava. Depois que eu saí. Como é que era a luta em casa? Não, eu não levava para eles. Eles não sabiam? Não, eu fiz de tudo para poupar meu pai nessa época, eu poupava eles. Eu tinha essa consciência de não, porque eu não podia destruir a vida dos meus pais com a vida que eu levava. Eles sabiam que eu não estava na presença, mas eles não tinham noção do que eu fazia. E o pastor acabou se envolvendo também com o tráfico? O tráfico foi uma questão assim, minha mãe usou uma frase, é muito importante você ensinar os filhos. Ao invés de você dizer eu não, você ensinar. Minha mãe disse uma frase para mim, ela disse assim, meu filho, eu crio você para você ser um homem de Deus, para você ser um homem de bem e para você ser um bom esposo lá na frente. Ela falou assim, se um dia você pensar em fazer algo que não seja do agrado de Deus, eu vou te pedir uma coisa. Nunca seja um ladrão. E eu perguntei a ela, falei, mas por quê? Ela disse, porque o ladrão é a classe mais baixa que existe. Ele não pode ter e ele quer tirar de quem tem. Aquilo ficou na minha mente. Então o que eu fiz? Para eu não roubar. Eu fui à favela, comecei a comprar cocaína, comprava, trazia ela para o bairro que eu morava, que era Nova Iguaçu, e ali eu manipulava a cocaína, tirava o que eu queria para mim usar e o resto eu vendia. E ali eu me mantinha. Para continuar comprando a droga. Então passei a ser um traficante do meu bairro, eu não era o traficante do morro, eu era o traficante do meu bairro, e que ali eu comecei. Aí o tráfico vai dando dinheiro, você vai comprando armas, vai fazendo certas Vai dando coisas, poder. vai te dando muito poder, né? Ele te dá muito poder aquisitivo. E acaba tendo aquele respeito, entre aspas, da sociedade. Não é respeito, não é medo, né? E você era novo, né? Então você ter poder e dinheiro com tão pouca idade deve mexer muito com o ego, né? Não mexe porque o dinheiro te dá poder de compra e de acesso, né? Então eu tinha isso. Você tem algum testemunho de livramento dessa época? Olha, eu tenho testemunho dos tiros que eu tomei. É interessante que mesmo minha mãe não me ensinando a roubar, eu fui cometer um assalto porque eu sofri um assalto. E na primeira vez que eu fui fazer um assalto, eu tomei 3 tiros. Você pode contar mais em detalhes como que aconteceu? Depois que o senhor chegou em casa, sua mãe... Foi numa troca de tiro. Na verdade foi com segurança. Na rua parecia que não tinha ninguém. E quando a gente menos percebeu, saiu um cara de trás de uma banca de jornal. Ele estava entre um poste e a banca de jornal. Ele começou a tirar. Não sabia nem de onde estavam vindo os tiros. Aí eu só olhei pro lado assim, vi aquele monte de fogo saindo, que era da arma dele. E é interessante que 15 dias antes de eu tomar esse tiro, minha mãe me parou na porta da escada dela e falou assim, meu filho,
Eu orava por você nessa madrugada. E Deus falou comigo para eu não orar pedindo misericórdia sobre a sua vida, porque Ele vai tratar com você. 15 dias depois, eu carregava uma arma que ela não falhava. É um Magno 357. Para quem treina de arma, é uma arma que se você apertar e ela picotar, tirar um 38, você usar um 38 e essa bala picotar no 38, que é você apertar e ela não disparar. Você joga dentro do Magno 357 e ele coloca para fora. É uma arma muito potente. E nesse dia minha arma falhou. Porque eu queria retribuir o que ele estava fazendo comigo. Ele estava dando tiro para cima de mim, eu fui dar tiro para cima dele. E eu apertei 2 vezes e falhou. Isso foi perto de casa? Nova Iguaçu, ali na rua Dovão. E aí o senhor foi pra casa, baleada? Foi, peguei um ônibus. O tiro te acertou onde? Os tiros? Tem um aqui, as marcas aqui. Aí tem na minha... Ai, tem na... Desculpa, tem na minha costela. Tem na minha barriga, né? Tem uma operação na barriga. Aí aqui, esse pegou um tiro aqui e vazou aqui desse lado aqui, que essa carne aqui ficou toda esponjosa. Ficou um buraco muito grande. A munição que ele usava era uma munição especial, então bateu aqui, um buraquinho aqui, estourou isso aqui tudo. Ficou aquela carne esponjosa, preta, queimada pela pólvora. Eu sangrei, eu era para ter morrido. Eu sangrei de 9 da noite até 3 da manhã. Nossa. O senhor não quis procurar o hospital de Não, imediato? eu fui para o hospital, só que eu só tinha certeza que eu não ia morrer depois que eu cheguei em casa. Até naquele momento ali da escada, quando eu vi aquele buraco, eu falei, vou morrer. Aí minha mãe, com toda a calma do mundo, ela falou assim, eu não falei que Deus tinha te avisado, que Deus me avisou? Você sabe que eu tenho problema de coração. E Deus trabalhou no meu coração para eu ver você assim. Aí ela pediu ao meu pai para tirar a minha camisa, eu estava com a mão assim já atrofiada por causa do tiro. Quando eu levantei, eu vi esse buraco aqui. Aí na hora que eu vi, eu fiquei tenso. Falei, vou morrer. Meu pai colocou a camisa em mim e falou assim, agora leva ele para o hospital. Quando eu cheguei no 4º degrau da escada da minha casa, eu olhei para trás para se despedir dela. Que eu vi o tanto de sangue que estava saindo. Falei, eu vou ver minha mãe pela última vez. Aí quando eu olhei, ela liberou a palavra. Ela olhou para mim assim e falou, perdoa. Ela olhou para mim assim e falou assim, meu filho, sua mãe vai para dentro daquele quarto agora orar pela sua vida. Da mesma maneira que você está saindo com vida, você vai voltar. Que você é a promessa de Deus para minha vida. Ali eu sabia que eu não ia morrer mais. O senhor tinha quantos anos quando isso aconteceu? Tinha quase 18 anos. Nossa, o senhor ainda era menor de idade, né, pastor? Aí eu fui para o hospital, resumindo, saí dali, fiquei no Iguaçu, me deixaram ficar um tempão lá, falaram, bandido, deixa eu morrer. Aí eu, na hora, me dei uma ideia, eu falei, esse senhor que tá aí fora é tenente da polícia, meu pai. Meu pai sendo bigodão e tal, ele parecia muito policial, eu falei, ele é tenente da polícia militar, eu chamo ele aqui. Aí eu, o teu pai é a polícia? Aí me trataram diferente. Aí resumindo, me mandaram lá pro Souza Guiar. Cheguei no Souza Guiar, a médica falou assim, vocês sabem que não tem vaga e vocês mandaram esse moço pra cá. Tomou tiro eu e um amigo meu. Aí ela, por uma razão, ela falou assim, ele eu vou mandar embora, mas esse aqui eu vou ficar. Resumindo, eu fui ser operado lá para as 3 horas da manhã, eu tomei tiro 9. Eles queriam que eu morresse na maca, mas Jesus não deixou. A obra que ele tem na minha vida era maior. Amém. E o processo do seu retorno para casa do pai começou aí ou foi depois disso? Ainda esperei um pouco, ainda fiquei mais de 2 anos ainda na vida. 2 anos. Até que um dia eu fiz uma promessa a um amigo meu, ele falou, Júnior, vamos no culto, visita a minha igreja. Eu falei, Marcos, um dia eu vou. E assim, não é a pior coisa, mas no sentido de eu ser um ímpio na época, acho que foi a pior, entre aspas, a pior e a melhor coisa. Porque a pior coisa eu falo no sentido de você fazer uma promessa para alguém e não cumprir. E ele ficou no meu pé, vai ser quando, vai ser quando, vai ser quando. Aí um dia, 6 horas da tarde, eu estava em cima da passarela de Comendador Soares. Eu fui comprar alguma coisa nessa época. Quando eu tô subindo a passarela, quem eu vejo sair do trem? Ele. Júnior, como é que você tá? Eu falei, tô bem, Max. E nesse dia eu não tinha usado cocaína, eu cheio de cocaína guardado. Ele falou assim, você tá bem? Eu falei, tô. Ele falou assim, rapaz, eu tô vendo que você tá bem. Você não quer ir no culto comigo hoje, não? Eu já ia falar não.
Aí ele citou uma frase que me constrangeu. Ele falou assim, Júnior, se você for no culto hoje comigo, depois da minha salvação e do meu casamento, será o dia mais feliz da minha vida. Como é que fala não depois disso? Aí acabou. Aí eu falei, fazer uma coisa, me espera aqui, 7h30 que eu vou estar aqui. Aí fui pro culto, aquela roupa de funkeiro, aquelas calças largonas, aqueles tênis Reebok. Eu tinha um cavanhaque e tal. Daqui a pouco... O senhor foi com a intenção de escandalizar. Não, era porque era a veste que eu tinha. Ah, eu achei que o senhor tinha feito de propósito. Não, vou assim. Não, eram as vestes que eu usava naquela época, né? Porque os jovens naquela época gostavam de muita marca e tal. Aí quando eu cheguei no culto, eu me lembro que quando eu estava usando muita cocaína, eu cantava um hino do J Neto. Ele dizia, quebra minha vida, faça-me de novo, é tudo que eu preciso para ser um vaso novo. Eu cantava esse hino. E eu não me dava overdose, porque eu usava muita droga. Aí quando eu cheguei no culto, isso aqui é muito interessante. Deus, quando quer salvar uma alma, ele quebra a liturgia do culto. Eu descobri naquele dia. Hoje eu tenho entendimento que Deus quebrou. Porque a liturgia do culto diz o seguinte, dá oportunidade para quem é crente, para quem está em comunhão com a igreja, para quem é batizado. A liturgia do culto dá para o cantor local, dá para os visitantes, mas que sejam crentes. Conjunto. Pastor Jonas Baraquizo me apresentou 8 horas da noite. Quando foi 8h30, ele falou assim, Júnior, fica de pé. Eu falei, eu? Ele falou, é. Ele, você crê que Deus fala com o homem? Eu falei, creio. Fiz assim. Ele, porque Deus falou comigo para você sair do seu lugar e vir aqui e cantar um louvor para a gente tirar dízimos e oferta. Assembleia de Deus lotada. Isso lá em Nova Iguaçu, hein? Não, foi em Comendador Soares. Comendador Soares. Igreja do pastor Geraldo José Vicente Ferreira. Você é envolvido com drogas. Ele colocou o ministério dele em xeque por causa da minha alma, por ouvir Deus. Porque naquele contexto, a Assembleia de Deus rígida, aquilo ali era reunião de ministério certo. Mas ele colocou o cargo dele em xeque por ouvir a voz de Deus e falar para me ajudar. Quando eu cantei a primeira vez na igreja, eu fui e falei, vou começar a ouvir a rádio, vou ver o louvor, os louvores, se eu gostar, ensaio, vou na loja, compro um playback de fita e vou voltar naquela igreja. Foi assim que Deus me pegou. Eu cantei por 4 quinta-feiras seguidas sem ser crente. Na quinta-feira eu levei o playback. Quando eu pensei que eu ia cantar, eu não cantei, mas quem pregou foi ele, pastor Jonas. Quando ele pregou, eu não sabia de onde vinha tanta lágrima. Aquele dia a palavra entrou. Aí eu olhei pro Max assim, o Max já chorando. Eu falei, Max, hoje eu quero servir o Jesus que tu serve. Me leva ali na frente. Aí quando ele me levou, foi assim, instantânea a minha libertação. Instantânea. Eu usei muita cocaína. No outro dia eu poderia usar o artifício de cheirar a cocaína que eu tinha e falar, agora eu vou seguir a Jesus. Não, eu joguei tudo fora. E já fazem 28 anos Amém. que eu estou na presença. Glória a Deus. Nunca mais usei. E depois que o senhor voltou para Jesus, o senhor disse que a libertação foi imediata, né? Sim. Então o senhor não ficou com aquela sensação às vezes de, pô, e se eu vender para ganhar mais dinheiro? A arma, não teve nada de recaída, conseguiu seguir E firme. acho que as tentações também dos amigos, sim. né? Os amigos deram um veredito, né? Isso aí é sempre aquela expressão, né? Fogo de palha. 3 meses tá de volta, não vai aguentar. E já fazem 28 anos. Amém. Eu me lembro que os amigos foram lá em casa e falaram, Júnior, cadê as armas? Aí eu falei, eu troquei. Ele tá com qual arma agora? Eu falei, agora eu tô com a calibre 66. Ele, que arma é essa? Eu falei, essa tem 2 canos. Aí a gente falou, mas o que? É preto ou é cromado? Porque eu tinha uma preta e uma cromada. Ele falou, não, eu falei, essa daqui é preta. E eu tinha acabado de comprar aquela pentecostal da primeira versão. Grossona. Esse tamanho grandona, lembra? Aí ele falou, dá pra mostrar aqui? Eu falei, faço questão. Aí quando eu vim com ela nas costas assim, ele falou, cadê? Vamos entrar no quintal. Eu falei, não, eu quero mostrar na rua. Aí eu tirei ela das costas assim, ele, a Bíblia? Aí tava escrito, Bíblia de Estudo Pentecostal. Ele falou, mas é por que a calibre 66? Eu falei, porque há 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo, da 66. E li os 2 canos, eu falei, porque é o Antigo e o Novo Testamento. Em uma ela cospe sangue para perdoar o teu pecado, e a outra ela cospe fogo para encher aquele que dá glória a Deus. Então já estava afiado, né? Então, e assim, foi bom. Eu comecei a buscar muito Deus.
Em 4 anos, eu li a Bíblia 10 vezes. Pastor, o senhor teve essa vivência, essas experiências, né? E a igreja, ela tem um papel diferente em comunidades e nas prisões também. A gente vê muito esse papel da igreja falando de Jesus na cadeia. Então eu queria saber do senhor, bandido bom é bandido morto ou é bandido alcançado pela graça do Bandido Senhor? bom é bandido salvo. É salvo, alcançado pela graça. Agora, existe uma ressalva. Lá em Ezequiel 7:23, quem mandou criar cadeias foi Deus. O texto diz: faça-se cadeias porque a terra está cheia de crime de sangue e de homens violentos. Então quem mandou criar as cadeias foi Deus. Eu sempre digo o seguinte: existem 3 tipos de preso. Baseado ali naquela passagem de José, José interpreta o sonho do padeiro, do copeiro, e falou: padeiro, você vai sair e Faraó vai te enforcar. Copeiro, você vai sair e Faraó vai te restituir ao cargo de copeiro. E o José saiu 2 anos depois e foi elevado ao cargo de governador. Então eu digo o seguinte: existem 3 tipos de presos que estão dentro do cárcere. Um é o preso copeiro, que vai sair da cadeia para morrer. O outro é o preso copeiro, que vai sair da cadeia para voltar a fazer o que fazia. O padeiro saiu para morrer. O copeiro voltou a fazer o que fazia, mas José saiu para reinar. Então tem gente que vai ser restituída, e eu acredito nisso, que pessoas que estão lá dentro podem sim ser ressocializados e devolvidos à sociedade. Eu fui um. Amém. Eu fui ressocializado, sou devolvido à sociedade, e hoje sou um homem que estou há 28 anos no Evangelho, já ganhei mais de 46 mil vidas para Cristo, 23 países, já rodei esse Brasil todo. Mas eu queria também que o senhor falasse um pouco sobre essa importância, né, das igrejas continuarem fazendo esse trabalho, capelania prisional que Capelania, chama, né, nas cadeias, porque muita gente não entende, né, muita gente, mas ao mesmo tempo eu acho bacana, porque várias pessoas que não são cristãs, que nunca tiveram vivências na igreja, elogiam e acham então bem importante o trabalho que as igrejas fazem, não só nas cadeias, mas nas próprias comunidades, e tentando evangelizar para os bandidos, né? Não tem 2 anos, eu acho, 2 anos eu ganhei, 2 anos, eu ganhei o gerente da Nova Holanda para Jesus, da Maré, o 50. Então ele era um gerente da favela e estava com um fuzil na mão. Mas eu tava com a Bíblia, né? Como que foi isso, pastor? Eu fui lá, inclusive foi num período até de campanha. Eu fui candidato a deputado federal em 2022 e assim, eu não conseguia desvincular de quem eu sou. Eu estava ali fazendo uma campanha política, mas pastor não poderia deixar de ser. Aí quando ele surgiu a oportunidade, eu evangelizei ele. Aí quando eu evangelizei ele com um fuzil na mão, aí eu falei: eu vou disparar primeiro. Disparei João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Depois disparei João 8,36, se o filho te libertar. E quando eu fiz o convite, ele arrancou o fuzil, aceitou a Jesus. 3 meses depois eu voltei na favela. Quando eu voltei na favela, falando, quando eu olhei para ele, eu não reconheci ele. A feição dele estava tão mudada que eu não... Ele falou assim: eu sou o Rodrigo. Eu falei: Rodrigo? 50, pô, que você me ganhou para Jesus. 2 meses depois eu volto na favela de novo, encontro quem? Uma mulher com um carrinho, com um bebezinho. Ela me olha, eu tinha ido na loja do marido dela, mas eu não sabia que ela é a esposa dele. Ela falou assim: pastor, o senhor que é o Trovão, né? Eu falei assim: sou. Se eu fizer o que ganhou o Rodrigo? Eu falei: sim, ele é meu marido. Ela falou: quero te agradecer. Eu falei: por quê? Ela: porque até 5 meses atrás eu ia na boca de fumo ver o meu marido. Agora eu estou indo na loja dele, levando o filho dele para ver ele trabalhar. Nossa, que história bonita. Então, hoje eu vi ontem os stories dele. Ele foi consagrado a obreiro. Então você vê que a igreja não pode deixar de fazer esse papel. Visitar os presos, ir aos encarcerados, anunciar liberdade para eles. Por incrível que pareça, existem pessoas que aceitaram Jesus lá dentro. Tem gente lá dentro que está com o corpo preso, mas está livre. E tem gente aqui fora que está com o corpo livre, mas está preso. Então a igreja tem que pregar em tudo quanto é local. Eu sempre digo o seguinte: as pessoas estão confundindo que quem tem que pregar, quem tem ministério. Não. Ministério Deus dá para alguns, mas o ID é para todos.
Então, ide pregar o evangelho é para todo aquele que é salvo, e não só para aquele que tem ministério. Acho que isso tem que deixar bem ciente na mente da igreja, porque as pessoas ficam hoje, né? Ficam hoje dentro de um templo, eu não prego, quem tem que pregar é o trovão, quem tem que pregar é o pastor. Não. Pregação, quem tem que expor a pregação é todo aquele que é salvo, e não só aqueles que têm ministério. Amém. Queria que você falasse da sua mãe, né? Como que foi para ela saber que o senhor tinha voltado para a igreja nessa ocasião? Na verdade, minha mãe nessa época morava em Minas. E assim que eu me converti, eu chorando, eu liguei para ela, falei, mãe, era umas 10h40 da noite. Falei, mãe, quero te dar uma notícia. Ela fala, meu filho. Eu falei, seu filho aceitou Jesus. Seu filho não é mais do tráfico. Você é filho único? Não, tem 10 irmãos. Eu escutei ao telefone ela falando pro meu pai, não falei que Deus ia salvar ele. Eu falei, ela chorando. Enfim, ela foi a melhor notícia que ela recebeu, né? E minha mãe, Jesus tem 4 anos que Jesus levou ela. Mas minha mãe viu seu filho ser salvo, ser batizado, ser levado a obreiro, a evangelista e ser consagrado a pastor. E essa sua caminhada agora, pastor, sobre o início do seu ministério? Você recebeu um chamado de Deus? Você sabia que ia se tornar pastor? Ou as coisas foram acontecendo aos poucos? Eu sabia que eu me tornaria um pregador do evangelho. Porque eu tinha e tenho muita sede de Deus. Eu busquei Deus com muita sede, muita fome. Eu li a Bíblia durante 4 anos, 6 horas por dia. Eu ia trabalhar lendo a Bíblia, hora do almoço lendo a Bíblia, voltava lendo a Bíblia, chegava em casa, lia a Bíblia. Eu fazia todos os meus afazeres depois Bíblia. Eu só ia parar de ler a Bíblia quando eu estava capengando já. Então isso me ajudou muito, me deu essa base, né, que eu tenho hoje. Aí depois fiz o meu seminário, fiz o básico. Eu peguei uma geração teológica muito forte. O meu básico, hoje o básico de teologia é 12 matérias. O meu foi 24. O dobro. O básico, eu fiz o médio, depois o bacharel e tal, e assim. Aí hoje a gente já chegou em outros patamares. Como curiosidade, você trabalhava em quê? Olha, eu trabalhava na parte de pintura, eu estava montando já uma empresa e estava já pretendendo ir para a parte da pintura industrial, para entrar na Petrobras, da qual meu pastor é diretor aposentado. Ele falou, faz o curso, que eu esqueci o nome do curso agora, que tem muitos, acho que é Savatage, faz e eu vou te encaixar lá. Eu já estava me preparando para tudo, até o dia que... Isso já depois de crente também. Até o dia que Jesus me chamou para viver exclusivamente para ele. E o senhor ficou em dúvida, assim? Já tenho tudo Fica aqui. porque eu já estava ganhando, assim, ó, imagina, 20 anos atrás. 25 anos atrás. Eu tenho 28 de crente, você ganhando, pagando todo mundo que trabalhava comigo, ainda me sobrava R$1.500 livre há 20 anos atrás. Era um dinheiro considerável, é como se fosse uns 10 mil hoje. Então eu estava bem. Pelo incerto, né? Aí eu falei, viver da obra e tal. Aí eu fiz um teste. Eu falei para Deus assim, se tu quer que eu viva na obra, que eu vá para a tua obra, então tu vai fazer as pessoas me ligarem. Aí eu ia para as igrejas, vendia minha fita cassete. Depois foi passar pro DVD, né? Foi CD, fita, CD e DVD. Aí daqui a pouco começou. Aí eu dava o telefone da minha mãe, isso é muito engraçado. Eu dava o telefone da minha mãe, que era aquele residencial fixo, sabe? Quando as pessoas ligavam para casa dela, falava assim, Ela atendia, ela falou assim, alô? Quem fala? Só que minha mãe tinha voz grossa. Aí o pessoal, ô Varão, eu queria falar com o pastor Júnior. Aí ela falou assim, não, aqui não é o Varão não, aqui é a mãe dele. É a varoa. Então essa voz eu acredito que eu herdei dela, né? Eu até anotei aqui, né? Perguntar de onde vem o nome, o apelido Trovão, mas com certeza foi por causa da sua voz, né? E esse apelido veio numa hora assim. Eu sou da época que eu acompanhava e acompanho, né, os Gideões. Embora o prego lá já fazem 13 anos, 12 anos eu acho. Aí, 12 anos. Aí eu tô nos Gideões, eu tava olhando os pregadores, Marco Feliciano, Idecarlos Takayama, Napoleão Falcão, Gilmar Santos. Então eu observava que todos os pregadores tinham um sobrenome, que dava peso ao primeiro nome. Aí eu falei, foi eu. Aí no meu CD ficava Evangelista Júnior, mas ficava muito vago, né? Jesus vai me chamar de quê, pai? Vou botar o quê?
Aí eu me lembro que um dia eu fui pregar na Assembleia de Deus com o Governador Soares, pastor Moisés. Aí eu tô pregando daqui a pouco, filho. Os retornos, não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? Era só era só o alto-falante e o Twitter. Pregando. Daqui a pouco as caixas de som. Pum, pum. Chegou a sair fumaça. Filho. Aí daqui a pouco, no final, o menino falou assim, o Luciano, eu chamo até ele de Luciano Manga, Luciano Costa. Ele falou assim, Trovão. Ele falou assim, Júnior, tu tem uma voz de trovão, cara. Rapaz, a tua voz queimou as caixas de som. Aí ele falou, vou começar a te chamar de voz de trovão. Aí eu comecei a pegar aquilo, ficou Júnior Evangelista Voz de Trovão. Quando eu fui consagrado a pastor, eu tirei o voz e deixei o trovão. Aí foi por causa dessa questão da caixa de som, dos retornos, que eu ganhei esse codinome aí de trovão. Pastor, quando que o senhor percebeu que o seu ministério tinha crescido muito? Porque hoje o senhor é um pastor muito conhecido no meio pentecostal, principalmente. Muita gente te segue, muita gente te chama para pregar. Tem o Gideões, que é um congresso, né, muito importante para os pastores da Assembleia. Quando foi que o pastor teve dimensão? Que, caramba, agora eu me tornei também um importante. Na verdade, foi em 2014. Eu preguei uma mensagem no Grande Templo, em Sinop, e eu preguei aquela mensagem, eu preguei sobre céu e inferno. Aí chegou um determinado momento da mensagem que eu falei assim, não adianta, você pode chegar para mim e perguntar, pastor Júnior, pode dar glória a Deus e xingar em casa? Pode. Pode estar aqui dentro da igreja, tomar Santa Ceia, chegar em casa e tomar uma cervejinha? Pode. Pode estar dentro da igreja tendo 2, 3 mulheres sendo casado? Pode. Pode estar na igreja e ter 4, 5 homens? Pode. A única coisa que você não vai poder é ouvir o som da última trombeta. Aí pronto. Essa mensagem aí viralizou. Aí para dar força a essa mensagem, mandaram esse trecho da mensagem para Helene Martins e ela foi e compartilhou no Facebook. Aí deu 10 milhões de visualizações na época. Aí pronto. Desde 2014 para cá, que Deus me sustenta até hoje nessa... E é assim, o tempo todo. Pregações, convites. Ela que faz minha agenda, ela e outro rapaz de São Paulo. Sua esposa, né? Se deixar, eu não tenho um dia livre. Você falou da Luciana, eu queria que você falasse como que vocês se conheceram, a história de vocês. Eu fui pregar na igreja dela, eu era evangelista. Aí ela me olhou assim, aí ela na época ela era nova convertida e ela não queria nada, ela só queria buscar Deus, ela viveu o primeiro amor. E ela só queria buscar Deus, ela não tinha interesse em ter relacionamento, nada. Mas quando ela me viu, né, na época eu nem sei o que ela viu em mim, porque foi a graça mesmo, porque eu era bem destruidinho, sabe? Hoje Jesus deu uma melhorada, mas naquela época eu era bem destruidinho. Aí ela falou que olhou pra mim assim... Comprou na planta. Foi na planta mesmo, né? No início. Só tinha só estrutura, filho. Não tinha nada levantado ainda. Aí ela olhou pra mim assim, ela olhou pra minha mão e falou, ele não é casado. Aí o Espírito Santo falou com ela, você não queria um homem? Você não pediu pra... Porque ela falou que queria um homem alto. Ainda bem que ela não falou pra Jesus que queria bonito, né? Ela foi específica. Ela falou que era um homem alto, tal, assim. Aí daqui a pouco ela falou que Deus colocou no coração dela. Me colocou no coração dela. Mas eu ainda fiquei assim um pouco receoso por ela ser novo convertido. Então a gente orou, tal, tudo direitinho. Aí chegou um momento que não deu mais. Eu falei, ela mesmo. Eu fui lá, falei com os pais dela. Pedi aos pais, queria que eles me conhecessem. Foi tudo bem certinho. Vocês estão casados há quanto tempo? Vai fazer 18 agora. E assim, uma coisa muito interessante. Eu perguntei, falei pra ela assim, eu falei, o que a sua família achou? Que eu cheguei lá, todo largo, camisa toda largona. Imagina, crente, né? Eu usava o que me davam. Cheguei todo, parecia até aquele bonecão de Olinda, magro, né? Aí, daqui a pouco, cheguei lá com a bota furada. Ela falou, tira o sapato. Eu falei, não, vou tirar não. Tava com uma bolsa de mercado no pé. É interessante que botaram um terror psicológico em mim. Rapaz, essa menina aí, o último namorado dela tinha uma BMW. Eu falei, não vou chegar por baixo não. Eu cheguei 7 horas na porta da casa dela de Mercedes-Benz, motorista particular. Sabe qual era Mercedes? Era ônibus.
Era um ônibus, aí eu fiquei lá cheguei lá na casa dela, conversei, no final, no outro dia eu perguntei assim, o que que a sua família falou? No contexto geral, a família, né? Ela falou, você quer saber a verdade? Eu falei, sim. Eles falaram pra mim, o que que eu tenho pra te oferecer? Aí ela deu uma resposta muito sábia. Ela falou assim, hoje ele não tem nada, mas uma coisa eu sei que ele tem, que são as promessas de Deus na vida dele. Amém. E quando se cumprir, eu vou ser participante juntamente com ele. Hoje ela roeu o osso, né? Literalmente, né? Empurrou o carro comigo, foi para a igreja de bicicleta, sentado na garupa, foi a pé. Eu me lembro que uma vez eu estava empurrando um carro que eu tinha ganhado, era um Apollo, e parou um casal com uma captiva assim, e falou assim, é isso aí quer ser crente? Aquilo me machucou por dentro. Mas foi tudo estrutura que eu fui criado, foi sendo criada dentro de mim para me ter essa estrutura que eu tenho hoje, psicológica, espiritual, emocional. Hoje eu não me vislumbro com nada. Eu sei quem sou, sei aonde Deus me colocou, sei aonde vou, mas eu não me vislumbro com nada. A fama não sobe a minha cabeça, nada. Eu não tenho problema de pregar para 30 mil pessoas e se eu chegar num ambiente e tiver 30 pessoas, também eu vou pregar com a mesma intensidade, com a mesma graça. Eu queria que o senhor contasse o testemunho que o senhor doou um carro, né? Não foi qualquer carro, foi um carro, não sei quanto que custou, mas de um valor alto. Carro. E eu estava juntando dinheiro para comprar uma casa. Porque assim, eu tinha minha casa lá, né? E eu morava aqui na Nova Iguaçu por uma questão de logística, era muito melhor. Eu tenho minha casa em Comendador Soares, que a minha filha mora, mas a gente queria uma casa maior. A gente alugou uma casa maior em Nova Iguaçu, inclusive foi num local que a gente passou muita humilhação. E na época a gente alugou a melhor casa da rua. Não por isso, mas surgiu a oportunidade. Ela sempre me dando start, né? Vamos pra lá porque vai ser bom e tal. Eu fui e você falou o que eu escrevi agora? É a Natália. Que o senhor comprou um carro para uma Ah, sim. outra Aí família. um casal orava com a gente lá em casa, nessa casa que a gente morava, orava de meia-noite até as 3 da manhã. E assim, ou eles iam embora, pegavam um ônibus ou um Uber. Acho que não sei se Uber tinha nessa época. Não, tinha que já era 2020 ou 2019. Ou eles pegavam o Uber ou um ônibus. Aí um dia eu cheguei em casa de manhã cedo da viagem, ela falou assim, Júnior, Deus está me incomodando pra gente dar um carro pra esse casal. Falei, o quê? Falei, dá o quê? Ela falou, um carro. Falei, Luciano, mas Deus não falou comigo nada, não. A gente é um casal só, pô, a gente Tem tem que falar com os tem que falar com os dois. dois, a gente é uma só carne. Aí, falei, Deus, se Deus falar, tá bom. Passou uma semana, ela falou, e aí? Deus falou? Eu falei, ainda não. Falei, se não falar, né? Tá bom. Mas um dia eu chegando em casa, Deus usou um profeta. Eu fui comprar pão na padaria quando eu cheguei de manhã cedo, antes de chegar em casa. Quando eu saudei ele, Pai do Senhor, trovão. Eu falei, Pai do Senhor, profeta. Ele, assim diz o Senhor. Dá o que eu te falei, entrega o que eu te pedi, que do resto eu vou cuidar. Pronto. Falou, quando você dá o que eu te pedi, tudo que está preso na sua vida material eu vou soltar. Ele não sabia de nada. Fui lá no mesmo dia, já chamei ela, acordei, falei, Deus falou comigo. Ela falou, não falei? Não devo falar. Resumindo, compramos o carro, Mas é algo difícil, né, pastor? Porque um E carro... vocês que escolheram o mas carro? olha só, e foi. Olha uma coisa interessante. Dízimo é obediência, oferta é sentimento de gratidão, voto é propósito, mas quando Deus pede, não é dízimo, não é oferta e nem voto, é sacrifício. E Deus não bate em porta errada. Deus nunca vai te pedir algo sem saber que você pode dar. Deus deu a Abraão, Deus deu Isaac a Abraão e depois pediu. Eu perguntei isso a Deus, eu disse, por que tu deu e depois tu pediu? Deus falou, trovão, eu nunca vou dar algo a um homem sem que eu saiba que eu posso trabalhar com aquilo que eu dei a ele. Então tudo que eu tenho, Deus me deu. Amém. Então quando ele pediu, foi assim, ó, eu dei com alegria, eu não sabia na hora que eu dei o carro quem chorava mais, se era ele que recebeu ou a gente que estava dando. Então, mas 20 dias depois, Deus me deu o apartamento que eu moro. Eu tenho residência no Rio, e a gente está sempre aqui, o Rio, porque o Rio é nossa casa, não tem como eu sair daqui. Tem a Aqui é questão minha da agenda origem, também, né? Aqui é a minha origem, aqui eu amo. Mas eu tenho residência em Santa Catarina também.
E Deus me deu, assim, algo que eu não imaginava. Pela fé mesmo. Foi. O senhor lembra quanto que foi o carro, pastor? Na época foi um bom dinheiro. Não me recordo muito, mas foi um bom dinheiro. Foi um carro bom. Foi sedã, foi todo Foi com excelência. ar-condicionado, hidromático. Foi completo, foi bonitão. Pastor, Conta o testemunho agora da casa do Senhor, como que aconteceu. Na verdade, a gente preguei nos Gideões e quando terminei de pregar, a gente ficou 3 dias, tinha 3 dias pra gente fazer um passeio lá em Santa Catarina. Aí o corretor falou, pô, tem um prédio novo que está sendo feito, você não quer dar uma olhadinha? O prédio alto da construtora, assim. Eu falei, vamos dar uma olhada. Aí levou a gente para ver o prédio, rapaz, ele me levou num apartamento com 3 quartos, 3 suítes. Só que o apartamento era de 83 metros quadrados, mas era lindo, lindo, abre na íris, né, dos olhos, a porta, lindo, muita tecnologia. Aí eu olhei, só que ele me levou no 13º andar. Aí já me deu aquela coisa assim, eu falei, não vou morar no 13 não, filho. 13 tô fora. Não vou morar aqui não, fiquei aquilo na minha cabeça. Aí o corretor falou assim, não quer dar uma olhada na cobertura? Eu falei, vamos, né? Aí quando ele me levou na cobertura no 28º andar, é o dobro, era 160 metros. Aí quando ela pisou, ela falou no meu ouvido assim, quando a gente entrou, é isso aqui que Deus vai dar pra gente. Aí eu falei no ouvido dela, tá maluca? Ela tá maluca porque você não prega a fé? Eu falei, prega. Ela falou, então você vive o que você prega. Quando ela falou isso no meu ouvido, o Espírito Santo veio no meu ouvido na hora e falou assim, meu servo, o dinheiro não traz fé, mas a fé faz eu trazer o recurso. Eu falei, pronto, vai ser meu. Aí a gente entrou no jejum de 24 horas, chamamos os amigos para entrar no jejum com a gente, fiz a proposta absurda, porque eu falei, o não já tem. Então se eu tiver o sim, eu sei que eu posso entrar de pé e cabeça que Deus vai nos honrar. Fiz a proposta, trouxe para dentro da minha realidade. Quando o gerente comercial da empresa viu a proposta, falou assim, olha, não tem como não. Aí ele falou, eu quero falar com o corretor, que é pastor, falou, eu quero falar com o dono. Aí o dono, quando viu a proposta, ficou, aí olhou e falou assim, mas quem é o pastor que quer morar aqui? Aí ele viu meu vídeo do Gideões de 2019. Naquela mensagem ali eu jejuei muito, estava muito consagrado. Eu jejuei uns 30 dias intercalado, né, questão de alimentação. E foi uma mensagem muito forte. E ele ficou olhando aquela mensagem, 10 minutos sem ser crente. Aí ele baixou o telefone assim e falou assim, não sei por qual razão, mas eu vou aceitar a proposta dele. Aí já fazem 5 anos que eu tenho aquele apartamento. E aí, quando eu entrei dentro daquele apartamento, Deus falou no meu ouvido, quando você deu o que nunca tinha dado, eu dei para você o que você não poderia ter. E se Deu não, tudo, tá? se não bastasse, tem o testemunho também dos móveis. Tudo, Deus deu tudo, né, Luciana? Tudo. Quando Deus usou os profetas para falar assim, ó, eu vejo um caminhão parando aqui na porta de vocês e tirando a roupa, não tem mobília. Eu falei, tirando só a roupa e não tem mobília? Então a gente vai para os Estados Unidos, porque como eu presido um evento lá há muitos anos, falei, Deus já me chamava para morar lá. Quando foi ver, o destino mudou. Aí foi para Santa Catarina, é um estado muito bom, muito seguro. Assim, em questão de beleza, acho que o Rio é incomparável. Tem muitos lugares bonitos, mas o Rio é incomparável. Mas o problema do Rio é só que a gente sabe essa questão da violência. Mas não consigo desvincular daqui na minha casa. A pessoa que deu, desculpa, os móveis, o mobiliário, né, pro senhor que deu dinheiro, eu acho, ele é uma pessoa secular, né? Foi um empresário de dupla sertaneja lá de Goiânia. E ele falou que o Espírito Santo falou para ele fazer aquilo. Ele falou que como ele não tirou uma foto comigo, lá na casa do olheiro, ele foi para casa, mas só que ele não dormiu. Aí ele falou assim, já que o senhor não... Só que ele não tirou uma foto comigo, então não é de Deus, eu dar ele. Aí quando ele foi orar e falar isso com Deus, o Espírito Santo falou com ele, quando é para você dar dinheiro para ímpio, você nem a mim você ora. Mas quando eu mandei você dar pro meu servo, você ainda quer fazer a prova? Vai lá, levanta e entrega a ele que eu te mandei. Ele foi lá no hotel, ele entrou em contato com ela e foi lá no hotel me dar. Na época ele deu um cheque primeiro, né, de 50 mil, que é a entrada que eu precisava, os móveis lá no apartamento há 5 anos atrás ficou acho que 120 e poucos mil na época. E todo o dinheiro da mobília eu ganhei. Todo. Deus foi trabalhando em tudo. Resumindo, a gente só praticamente levou mesmo a nossa roupa do corpo.
E uma televisão, não foi, Logo? Acho que foi 1 ou 2 que a gente levou. O resto Deus montou tudo. É isso, foi fiel, Deus honrou. Deus honrou. Então, Ô, pastor, eu queria falar porque, assim, eu não sei por quê, tanto cristão quanto não cristão, às vezes olham pastores, cantores, pregadores, enfim, com bens materiais e ficam com raiva, falam que aquilo é pecado, como se o crente não pudesse prosperar na vida. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma parcela que acha que seguir a Deus é sinônimo de você ganhar dinheiro, né? Que o mais ele fará tem a ver com os bens materiais. Só que não é bem assim. Então eu queria que o senhor falasse sobre esses 2 pontos. Sobre quem acha que quem é crente não pode ter bens materiais, não pode ser rico. E aquele que acha que vai seguir a Deus e vai prosperar, vai ter bilhões na conta. eu acho que, na verdade, vem muito da questão da teologia que foi ensinada pelos nossos antepassados, né? Foi muito divulgado, principalmente no meio pentecostal, a teologia da pobreza, né? Que é uma teologia que você não poderia ter bens nessa terra, adquirir riquezas. Passou a ser baseado nos versículos que Cristo disse, né? Nós não temos tesouro nessa terra, onde os ladrões roubam, mas ajuntais no céu. Mas isso não quer dizer que você não possa ter, né? E a partir disso criou-se essa linha de pensamento na mente dos crentes, que quando vê um crente mais abastado, ele já diz, ó, tá roubando, não é de Deus, vende, dá para os pobres, tal. Mas se você observar a Bíblia, Paulo disse assim, o amor ao dinheiro... Foi o Miguel, tá, gente? Foi o Miguel que causou isso. A raiz ao dinheiro, Eu achei que fosse a da luz. o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então você observa que o problema não é ter, o problema é sentir. Então não é aonde está a sua posse, é aonde está o seu coração. O problema não é carregar no seu bolso, ter na sua conta, é você ter amor ao dinheiro. Esse que é o problema. Jó foi rico, está no céu. Isaac foi rico, está no céu. Abraão foi rico e está no céu. Davi. Então foram homens que trabalhou para ter. Homens que o Abraão, Deus falou para ele, eu vou te abençoar. Abraão não pediu. Observe que Jacó teve que trabalhar, o Isaac teve que semear, mas Deus falou para Abraão, eu vou te abençoar. Onde você pisar, eu vou te dar. Tem gente que não pediu para ter o que tem. Deus quis dar a ele. Deus criou os caminhos para que ele pudesse ter o que ele tem. Eu mesmo, eu nunca pedi para ser famoso, nunca tive no meu coração a ideia de ser conhecido. Nunca. E Deus está fazendo o que fez na minha vida. Então, por outro lado, tem gente que usa-se do altar. Eu falo que usa porque um dia chegou um camarada para mim e falou assim, Trovão, por que você não abre uma igreja? Eu falei, por qual motivo? Ele disse, você está ficando velho e você precisa ter sua aposentadoria. Eu falei, mas igreja é empresa? Então, você vê, tem gente que está abrindo uma igreja hoje não pelo cuidado que ele quer ter com as almas, mas pelo lucro que ele vai ter através daquele movimento ali do evangelho. Então, estão tratando a igreja literalmente como uma empresa. Ela deve ser administrada, a parte burocrática da igreja, sim, deve ter todo o amparato de uma empresa, mas os membros não. Os membros não podem ser tratados como objeto de valor, não, filho. O senhor falou aqui, quem apagou a luz aqui foi o Miguel, é o missionário Miguel. Queria que você falasse, agora o senhor está mais próximo dele, sua esposa também. Queria que o senhor falasse sobre essa proximidade de vocês, por que o senhor está próximo dele e o que o senhor vê de tudo que aconteceu com ele nesses últimos meses, que ele era um menino não tão conhecido e agora veio... Eu conheci ele nessa fase, dele não conhecido, mas sendo usado por Deus. Eu fui em alguns eventos que eu fui pregar, ele deu umas saudações na minha frente e eu vi quanto Deus usava ele. Quando eu já tinha uma certa amizade com ele, ele ia sempre onde eu pregava, tá? A gente foi criando um vínculozinho, tive o telefone dele, até que surgiu essa questão toda essa polêmica, e eu fui acompanhando de longe, dando conselho a ele. Eu aconselhava ele nos bastidores, comecei a se aproximar um pouco mais dele e dando conselho a ele. Até que agora, de lá pra cá, aí se estreitou um pouco mais a amizade. Eu falei, eu vou ajudar ele. Mas pode perguntar ele aí, ó. Pode perguntar ele. Eu sempre falo, quer chegar perto de mim? Não tira foto, não fica expondo nada. Ele sabe. Não quero que exponha nada, não quero que posta nada.
A postagem que eu fiz ontem foi justamente porque já chegou aqui no limite e foi onde eu quis transmitir o meu pensamento de a igreja ora para que Deus salve o pecador, mas tem dificuldade de perdoar quem peca. Então, mas o meu interesse ao Miguel, assim, eu não estou falando isso aqui por nenhum sentimento de arrogância nem nada, mas eu não preciso dele, né? O meu intuito em si, nada, seja financeiro, nada da imagem dele, meu intuito aqui é ajudar ele, é ajudar ele, é estender a mão para ele, porque como eu falei, imagina um menino desse se revoltando e entrando pro tráfico de drogas, tendo ódio da igreja. Então as pessoas não veem isso. E ele é um menino muito bom, uma inteligência extraordinária, gosta de ler bastante, muito. Lógico que com as pessoas com que ele tem confiança, ele aí vira o adolescente. É o adolescente que você chega, a menina até detectou ali, tá o jeitinho dele, mas é ele. Então, assim, mas é um menino que tem um talento extraordinário, é um menino de oração, tem dom, e é uma árvore que está sendo podada e daqui a pouco, daqui a uns anos, vocês vão ver o Miguel aí explodindo para a glória de Deus, Jesus salvando através da vida dele, fazendo uma obra poderosa com ele e através dele. Amém. Pastor, o senhor é pai, Sim, né? O senhor tem o João Pedro Juliano. e a Juliana. E eu queria falar, saber um pouco também do lado do Júnior Trovão como pai. O que que a paternidade significa, representa para você? Quais foram os maiores desafios, né? E agora com o Miguel tá até sendo um pouco pai dele também, né? Com esse cuidado. E os bastidores vocês não sabem, ele fica toda hora, dá um beijinho aqui, dá um abraço. Miguel carinhoso. Me dá um abraço, me pega aqui e tal. Então ele sente essa falta, né? Agora, eu consegui administrar muito bem o que Deus me deu. Até essa questão da paternidade, do pai, do esposo. O que eu fiz? Hoje eu poderia colocar na minha rede social 30 dias de agenda, sem problema nenhum. Isso durante, eu posso falar para você, diante de Deus, nesses 9 anos aí que Jesus me levantou, desde 2014, dá 11 anos. Eu poderia botar 30 dias de agenda. Agora, você imagina um homem casado colocar 30 dias de agenda, mesmo que essas agendas sejam 20 fora e 10 dentro. Ele não pode fazer isso. Ele vai perder a família dele. Ele vai perder o casamento dele. O que eu fiz? Eu peguei o início, sacrifiquei minha família no início, porque era tudo muito novo. Então eu pregava 6 dias, descansava um. Na verdade, nem descansava, porque eu chegava na segunda, depois do meio-dia, e na terça eu já viajava. Eu sacrifiquei minha família no início, eu fui trabalhando. Depois fui pregando só 5 dias na semana, até que nós conseguimos fazer com que eu pregasse apenas 3, 4 dias na semana. Eu fico segunda, terça e quarta com a minha família. E você não abre mais Não. mão disso, né, pastor? Só quando é um pastor muito conhecido, meus amigos. Para que esses 3 dias? Para que eu seja o Júnior esposo e o Júnior pai. Porque eu não posso ser como um Davi, que ganhou o mundo e perdeu sua casa. Eu quero ser como Noé. Não ganhou o mundo, mas ganhou sua família. O que significa paternidade para o senhor? É o papel que Deus deu a gente como homem. Mostrar não só a paternidade, mas o sacerdócio. Eu como sacerdote dentro de casa, a minha paternidade, dar aos meus filhos, primeiro, acho que um bom pai, ele tem que ser o exemplo, porque não é apenas dizer, eu fui criado de uma forma de ouvir muito sim, muito não, mas tem que dar o exemplo, tem que ser presente. Hoje eu consigo, esses 3 dias que eu fiz, que eu abri mão, hoje Deus me deu condição de dar presente aos meus filhos. Amém. Mas esses 3 dias é para que eu seja presente. Porque a paternidade é isso, não é só você alegrar o coração do seu filho de uma forma em que você dê presente a ele, mas você ser presente na vida dele, seu pai. Ele olhar para você e falar, meu pai é o exemplo, meu pai é o meu exemplo, meu pai... Tanto que meu filho, o João Pedro, ele me imita praticamente em tudo. Quantos anos tem o João Pedro? 16 anos. Bonito. Bonito. E o menino, assim, tem uma mentalidade e eu deixei ele ser quem ele é. Eu ensinei ele, falei, meu filho, viva a sua vida uma fase de cada vez. Eu, como pai, eu ensino a ele, falei, não, seu pai entrou por um caminho que ele não precisava e você hoje não precisa. Eu não tinha como filho o que você tem hoje como filho. A forma que eu te trato, a forma que as coisas que eu posso fazer com você,
Eu não tinha essa opção. Eu não tinha muito disso. Eu quis experimentar uma vida. Você não precisa. Eu estou aqui para, como teu pai, te mostrar que você não precisa daquela vida, o mal que aquela vida me causou. Então, a paternidade é justamente isso. É o cuidado, é o exemplo, é o amor. É mostrar a ele o caminho de fato que ele deve andar. Eu não falo mais o sim ou não. Quando necessário, sim. Você sabe o que eu aprendi? Eu não ensino meus filhos a ir para a igreja. Eu ensino meus filhos a amarem a Deus. Porque se eles amarem a Deus, eles amarão a casa de Deus. Então, acho que isso é paternidade, é cuidar, é dar o exemplo, é ser o líder quando tem que ser líder, é ser o pai. O pai não é quando tem que ser pai, pai tem que ser sempre. Mas é dar o exemplo a eles, porque hoje eu vejo os filhos falando na cara de muito pai. Ah, a senhora está mandando eu parar de xingar, mas a senhora xinga. E o que ele está dizendo para sua mãe? Você não me corrija com a sua palmada, me corrija com o seu exemplo. Então acho que esse é o melhor que a gente pode fazer, é ser exemplo para os nossos filhos, ser exemplo para a nossa casa, ser um Timóteo. Como o Paulo falou, Timóteo, que haja em ti a fé da tua mãe Eunice e da tua avó Lloyd. Os maiores exemplos de Timóteo não estavam na igreja, estavam dentro da casa dele. Nossa igreja começa dentro de casa. Ali é os nossos membros. Muito bom poder ouvir a história do senhor. Eu fiquei muito feliz de poder saber com mais detalhes do seu testemunho, né, pastor? Assim, é uma história muito impactante, de verdade. E para finalizar, a gente faz um ping-pong, tá? Vai ser rapidinho. A gente vai te fazer uma pergunta e o senhor devolve com uma palavrinha. Uhum. Seu personagem favorito da Bíblia não vale Jesus? Não vale Jesus? Elias. Versículo favorito. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Um sonho que o senhor quer muito realizar? Ir para o céu. 3 pregadores que o senhor tem como referência. Gilmar Santos, Napoleão Falcão. Tem muitos, tá? Muitos. Eu teria de ser injusto se eu citar só esse, mas tem muitos. E o pastor Marco Feliciano. Mas tem muitos outros que eu poderia usar como exemplo. Eu estou falando do meio assim que eu mais convido. Lógico, eu não posso esquecer aqui do pastor Silas Malafaia, que é uma lenda. Eu estou falando mais da questão dos pregadores em si, né? Da linha de pregação. Mas aí tem pastor Silas Malafaia, bispo Samuel Ferreira, meu Deus, meu pastor, pastor Isaías. Então, eu estou falando mais da linha de pregadores, né? Assim, que me estimulou a ser quem eu sou. Um evento da Bíblia que o senhor gostaria muito de ter presenciado? Eita, são muitos. Um evento da Bíblia que eu gostaria de ter presenciado. Jesus. Acho que Jesus ressuscitando Lázaro. Acho que foi muito forte pela questão aqui do tempo. 4 dias ele apodrecido. Acho que aquilo ali foi muito forte. Um louvor marcante. Eu que me converti. Do J. Neto. Quebra minha vida, faça-me de novo. É tudo que eu preciso para ser um vaso novo. Isso me marcou. Que de fato Deus me quebrou, né? Ele me fez um vaso novo, então... Agora, tem muitos outros, mas eu estou falando que esse faz parte do contexto da minha salvação. Então, esse do J. Neto foi marcante para mim. Pode finalizar com essa pergunta. O que você vai falar quando encontrar com Jesus? Se eu tiver essa chance, agradecer a ele por tudo que... Principalmente a oportunidade que ele me deu de ser salvo e de me salvar. Mas se eu tiver essa oportunidade de falar, eu vou dizer o tanto que eu amo e pedir muito obrigado pela chance que ele me deu de ser um salvo. Amém. Amém. Pastor, quem o senhor gostaria de ver aqui no Pode Crer? Quem eu gostaria de ver aqui no Pode Sim, Crer? pode ser pastor, pregador, cantor, qualquer pessoa. Esse aqui também é uma gente boa demais, é o Albert. Ele tem um testemunho, saiu da vida errada também. E hoje esse é meu braço direito, tá? Olha. Esse é meu braço direito, é meu amigo que convive na minha casa, sabe? Esse é o Jonatas, né? Esse aí é um amigo meu que eu tenho muita estima por ele, é um irmão. Além dele,
Eu acho que tem muita gente boa se eu for aqui. Manda uma lista pra Mas assim, ó, Natália. o próprio pastor Marco Feliciano é muito bom. Deixa eu trazer ele aqui. Muito bom. Tem outros homens de Deus que vocês podem trazer aqui. Aqui agora sim de... Todos os pregadores Albert, dos Feliciano Gideões. e Malafaia. Pronto. Não, vamos fazer a lista dos pregadores dos Gideões, tá? Pastor Silas Malafaia tem um testemunho. O Jonatas mesmo, o Jonatas Carlos, que é daqui do Rio. É um pregador que Deus está soprando o nome dele também. E é muito bom frisar isso aqui. O Rio hoje é o celeiro, tá, irmão? Amém. Cantores e pregadores daqui. Você pode reparar uma coisa, não há nenhum sentimento de soberba nisso, mas de orgulho por saber o que o nosso estado enfrenta na parte da violência, mas como Deus tem feito aqui no nosso estado. Você pode observar que o Rio é o estado que menos convida a gente de fora. Pregador, cantor, porque está todo mundo aqui. A maioria, pode ver Rose, Paulo Neto, aqui é o Samuel Messias, uma preite de gente que está aqui. É tudo daqui, Fernanda Blum, Aline Barros, todo mundo é daqui. Cassiane era daqui, Shirley é daqui. Então, Lucas Agostinho e os pregadores, a maioria, todo mundo daqui. Fora os que estão ali naquela linha intermediária, que estão na ascensão. Tem muita gente boa aqui nesse Amém. estado. Muito. Pastor, muito obrigada pela sua Obrigada, presença aqui no pastor. Pode Crer. Eu um amei prazer. ouvir mais do seu testemunho. Compartilhe. Bastante. Deixa aqui nos comentários o que você achou e quem você quer ver aqui no Pode Crer também. E faça tudo que a gente já falou pra você fazer, tá? Pra gente crescer cada vez mais e Levar a palavra de Deus. Exatamente, tá? Um beijo pra você que nos assiste e até o próximo Tchau, episódio. tchau.